Uma ótima noite a todos. Obrigado pela companhia, obrigado a você em casa, nos acompanhando. Iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, aqui do Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, aqui no Aterrado. Você está convidado a vir participar, ou a gente agradece já a sua companhia, nos acompanhando na sua casa, no seu lar. Água, fonte viva, Evangelho na mão e o mais importante, a família está reunida. Convidou a família para se reunir, para fazer o Evangelho, para convidar a Jesus a adentrar nosso lar, a entrar na nossa casa. Essa é a hora do Evangelho, a hora da gente reunir a família e orar, pedir a Deus, pedir a Jesus, né? A gente se colocar em comunhão com a espiritualidade para melhorar a atmosfera desse planeta, o nosso lar, nossa família. Então, está aí a lição do Fonte Viva, Evangelho e o copinho de água, a família reunida. Hoje o nosso tema é o nosso irmão Célio, que está aqui mais uma vez nos ajudando, colaborando conosco, é a influência dos espíritos em nossas vidas. Célio, boa noite. Boa noite a quem está nos vendo, nossa convidada, disponível para mais uma noite de estudo. Isso aí, muito obrigado. Nada, amigo. Pedir para o nosso irmão então fazer a leitura da página e ter seu comentário. A gente sempre publica, tá? Aí a página que a gente vai ler, é só entrar na nossa página, curta a nossa página e divulgue também, sabe? Compartilhe a nossa página aí, ok? Vamos lá. O tema tem como título Esmola. Diz Emmanuel, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões: dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas 11:41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais, se nos revelem em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação. Admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bem que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentamos substanciais da vida que nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recurso aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorriso barato. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar nosso espírito às reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre Jesus nos confiou, em serviço do bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai a alegria e o bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Toda parte material é usufruto.
inclusive, como diz aqui Emmanuel, autoridade. E é verdade que nós detemos o material, mas nós detemos o espiritual. Nós fazemos a caridade e doamos um pouco de amor a essa pessoa, um pouco de compreensão a essa pessoa, um pouco de paciência com essa pessoa. É como ele diz aqui, no ambiente doméstico nós temos a paciência com os familiares. Eu saio para dar a sopa sábado à noite, que eu chego em casa, sou agressivo verbalmente, ou o sentimento desarmonizado em relação ao processo familiar, no trabalho, no própria casa espírita que eu estou fazendo, estou no grupo da caridade. Então é muito interessante essa colocação, e aqui ela tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, que aqui diz o seguinte: que tipo de vibrações estamos espalhando? O risco da influência. Qual é o estoque de nossos sentimentos? Ao risco da influência. Que reações provocamos no próximo? Então, companheiros, dar esmola, ela é material, mas ela também tem o lado espiritual, que é fundamental para todos nós. Você colocou aí, Célio, sobre a questão da família em casa. E ali é que nós temos que atuar mais, nós ser mais caridosos, mais pacientes. A gente não tem essa paciência, não tem essa caridade. E Jesus falava, né? Colocou assim: como querer a paz do mundo se eu não consigo viver em paz entre quatro paredes? Com a família. É o que ele diz aqui, sem termo. Né? Dar aquilo que pertence a você. E às vezes a gente também na rua também, a gente fala assim: eu não posso dar esmola porque eu não tenho. Dá um sorriso. Sabe? Cumprimente. Olha para o mendigo. Olha para o mendigo que está no chão ali com dignidade. Faça uma prece por ele. Faça uma prece. Você não tem dinheiro para dar, não tem nada ali, os bens materiais. Mas, meu irmão, bom dia. Faz uma prece. Vibre para aquela pessoa. Vibre pela pessoa. Mentalize, irradie um sentimento de amor para aquela pessoa. Melhor do que encher o bolso dele de moeda, né, Sérgio? É o que eles mais precisam, a dignidade. Ou converse um pouco com ele, tirando ele desse processo de ignorância. Que aí você leva ele para o céu. Aí ele se eleva. Quando você para conversar com um irmão desse da rua, você dá um mínimo de atenção. Eles não acreditam. São chamados invisíveis, né, que a sociedade coloca, os invisíveis, que você passa assim, você não vê. Você é o gari, é o mendigo, não sei o que, são os invisíveis da sociedade. Mas a ignorância do plano dos assuntos do plano espiritual, né? Que a vida, ela não é material só, né? Ela é espiritual também. A sua vida é espiritual, vocês aqui de passagem. Para cumprir as suas etapas, suas alimente missões. O corpo, mas alimente o espírito também. Com certeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, item 22. Esse item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem uma passagem, já vou contar aqui, interessante, que do Divaldo foi visitar um amigo dele. Aí o Divaldo fala que o amigo estava bem firme, bem doentinho já. Ele fala: Divaldo, lê uma página do Evangelho, abre o Evangelho, lê uma página. Aí o Divaldo abre e cai nessa página: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí o Divaldo tenta fechar assim, escondido assim, porque, não, lê. Aí o Divaldo assim: então lê você. Divaldo, quer dizer que eu não sou um homem de bem, senão eu já teria morrido há muito tempo. Vamos lá. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem nas vias do progresso uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis: antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Por que desejarias então que o mal não tivesse o tempo de acabá-la e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro
que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito. Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas coisas, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande do todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, que é a única existência verdadeira. Fenelon, 1861. A gente tem esse costume mesmo, né? Quando morre alguém, puxa vida, a pessoa era tão boa, fulano era tão mal, por que Deus não leva tão esse aí? O outro já cumpriu a missão dele. Crianças na tenra idade. Na própria família, uma criança quando desencarna aos 3, 4 anos, você tem na família pessoas com 90 anos, 95 anos. Né? Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Deus sabe o que faz. A lei, né? A gente não sabe. É a lei. Aquela criança tem que passar a ver ali só para cumprir aqueles 3, 4, 5 anos. Né? É o outro lei. não, o outro precisa dos 90 anos, né? Para ter uma oportunidade de se melhorar, de se refazer, de se recompor. Né? A lei da reencarnação. Tá tudo certo. Está tudo correto. Tudo correto. Não existe acaso. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O acaso não existe, né? Não existe. A gente é que não entende. Então a hora da gente... compreensão dos processos ainda, no detalhe, né? Deus não erra. Einstein já dizia, Deus não joga dados. Ou seja, está tudo certo. Deus não escolhe. Você vai morrer com 5 anos, você vai desencarnar com 5, você vai desencarnar com 90. Não. É o que ele precisa. Está certo. A gente tem que entender, Todd, que a lei de Deus ela é imutável e eterna. Ela foi criada e está aí. Nós que temos que nos aproximar da lei, para a gente ser feliz, para a gente ter saúde espiritual, material, entendeu? Entender. Mas o problema é que a gente afasta da lei, mesmo conhecendo que amar e perdoar é o processo central da lei. E queremos fazer ao inverso do que Jesus ensinou. Pai, seja feita a vossa vontade. A gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Então, se fosse do nosso jeito, em difícil, sério, nossa, que bagunça estaria esse, né? Então vamos fazer a vibração, mandando um abraço para Sandra da Mato, boa noite, Totti, meu amigo Célio, Sandra, Márcia Dias Valim, Lourdes Tavares, Lourdes, um abraço, Maria Helena também um abraço, Márcia Dias Valins, um abraço a todos. A hora da gente fazer a nossa vibração, é a hora da gente fechar os olhos, pensar em Jesus, mentalizar a casa, o nosso lar, a família. Então vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria. Agradecer a vida, agradecer a reencarnação, agradecer por esse dia, agradecer por esse momento de estarmos reunidos em torno do Evangelho. Obrigado, Pai, obrigada por Tua bondade, por Tua misericórdia. Vamos pensar agora em nosso lar, que cada um mentalize a sua casa, os cômodos da sua casa. Vamos pedir a Jesus adentrar nosso lar. Quem tiver com um copinho d'água aí também, mentalize, peça a Jesus colocar aí no copinho d'água os fluidos, as energias, o remédio que precisa, para que a gente agora vamos pedir a Jesus adentrar nosso lar. Que Jesus possa adentrar nosso lar em cada canto, em cada cômodo da nossa casa. Vamos pensar cozinha, sala, quarto, vamos pensar em tudo. Vamos mentalizar os familiares. Pense em cada um dos familiares. Vamos mentalizar alguns irmãos que a gente saiba que está acamado, que está doente, está no leito. Ou vamos pedir aos que estão nos hospitais. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos presídios, nos cárceres.
aos irmãos que se encontram no frio, na fome, na miséria, nas guerras, irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, no desespero, na solidão, no sofrimento, irmãos que já perderam a forma física, a forma humana, irmãos que já perderam a esperança, que grita, que chora, que geme. Vamos pedir aos governantes, não só da nossa cidade, do estado, do país, mas de todo o planeta, de todo o orbe planetário, para que a gente possa ter uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, com dignidade. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que as nossas preces possam envolver esses irmãos nesse momento, e que eles possam acordar, despertar e nos ver hoje um pouquinho melhor e possam assim nos perdoar. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Pedimos que nos abençoe, continue nos intuindo, nos auxiliando e que aqui seja feita a Tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o nosso tema, ele é muito falado. É uma pergunta que todos os palestrantes, oradores, espíritas sabem, praticamente todos os espíritas que estudam saibam, que é a 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? É uma coisa até assim, a gente brinca muito em sério. Parece que para nós espíritas, a gente acha que não influi nada, só influi nos outros. Palavra, nosso irmão Célio. Na verdade, quando os espíritos dão uma resposta a Kardec de uma forma muito lógica e clara, ele diz que influenciam muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa resposta, ela traz uma responsabilidade e uma dedicação a esse tema muito grande, porque será que nós espíritas, de fato, Totti, estamos pensando neste processo? Nós falamos na Casa Espíritas, nós estudamos até a obsessão, mas nós estamos realmente vivenciando isso no nosso dia a dia? Não é vivenciar como se fôssemos marionetes sem poder se fundamentar no conceito. E para onde nos diz? Nós temos o livre-arbítrio, mas sabendo desse posicionamento dos espíritos, é olhar e sentir nos nossos atos, nos nossos sentimentos, como nós estamos caminhando. Qual é a nossa conduta de casa até o trabalho, a nível mental? Qual é a nossa conduta de casa pela manhã até a sua caminhada e o retorno ao seu lar? Nessa caminhada, observe quantas sugestões mentais vamos receber sem ter qualquer ligação com o processo que estamos fazendo. Vou cortar um pouquinho, sério. Um dia eu fui fazer uma palestra sobre pensamento, não tem vergonha de falar não, até me emociono aqui, mas não tem vergonha não. Aí eu saí de casa, por Deus, até a esquina, passou 4 pessoas, eu julguei as 4. Era uma prostituta, uma menina de programa, um rapaz que era homossexual, um menino que usava droga para praticar, passou os 4 e eu julguei os 4 no pensamento. Tem vergonha de falar não. Como não existe o acaso? Para ver que a gente não vigia. Como não existe o acaso, existiu a oportunidade daquilo que você ia falar, divulgar, informar. Porque é isso que nós vemos agora no processo da esmola de uma outra forma. De uma outra forma. É o que está dentro que nós podemos dar. Né? A oportunidade que surgiu para que você pudesse entender e compreender a maturidade daqueles que ali estavam dentro das escolhas que eles fizeram. E aí, neste momento, você deu o campo a um processo de desarmonia que pode ter te influenciado ou não até a sua chegada, a sua tarefa, que era falar sobre a doutrina.
Porque são coisas que é essa vigilância que nós precisamos ter. O espírito tem que entender que é ele, com a informação, fazer o resultado nele. A influência é sua conduta interior, que exterioriza em forma de ação física, de sentimento nocivo, venenoso, desequilibrado e pensamento do mesmo nível. Ou seja, nós espíritas devemos fazer como Jesus, apregoava, orar e vigiar, vigiar mais, porque às vezes a gente está sendo levado e de forma sutil às vezes. Não percebe. De forma sutil às vezes. Uma situação, eu dou sempre o exemplo seguinte: você se prepara para ir à casa espírita. O dia correu normal. Na hora que você está no banho, vem a seguinte suspensão mental: não vá hoje, por um motivo qualquer, que aquele espírito sabe como você se comportou até aquela hora. E aquela sugestão mental, ela pode te tirar da sua ida à casa espírita. Não vá por isso, não vá por aquilo, não vá por aquilo outro. E aí você absorve a informação e não vai. Aí que vem o vigiar e orar. É o questionamento íntimo. Por que eu não vou? O que me impede de ir? Não, a gente acolhe e deixa esse campo de ideação ficar de uma forma que você não consegue sair. Marcelo, então a gente é influenciado. Há essa interferência. Muito influenciado. Por isso que os espíritos dizem que de ordinário são eles que nos dirigem. Mas é sempre, Totti, a opção nossa de se acomodar na informação mental, na sugestão mental. Ou seja, os pensamentos, essas influências vão chegar, mas aí depende do que você vai... Como você acolhe? Como você acolhe? Eu tinha um compromisso de vir hoje nesse evento contigo aqui. Se eu recebo uma sugestão dizendo: não vai funcionar lá o maquinário, vocês não vão conseguir. Se eu aceito isso como sugestão, ou cansaço, ou qualquer outra coisa, me tirar do caminho. Então é esse cuidado que você insiste. Isso acontece muito conosco quando a gente está disposto a uma transformação, quando você está disposto a uma mudança. Observe quantas coisas te tiram realmente do caminho. A gente não observa. Por isso que eu falo sempre para mim mesmo que quando você tem uma informação de uma leitura do Livro dos Espíritos, qualquer obra da codificação, é você se ver dentro dela. Na 459, realmente eu estou me ocupando com os meus pensamentos? É essa a pergunta. Porque nós estamos reencarnados para progredir. E progresso está relacionado ao que você pensa, ao que você sente e como você age. Tá certo? Se você acha que está progredindo sem mudar o seu comportamento, o progresso é esse. E nós temos a informação, Totti. Nós temos uma informação da doutrina espírita que é algo que a gente tem que trabalhar em nós, não é no outro. E como é que eles começam, Célio? É como se você colocou, é sutil. Ele não é de repente, então. O espírito só foca aquilo que interessa a ele. Como você está numa falange, numa área que só tem muitas entidades espirituais. Se for o foco do espírito é que interessa a ele. Se eu digo eu vou à casa espírita, quem não vem para a casa espírita não está comigo. O problema é que eu falei, eu não vou. Tem muitos que eu vou me tirar do caminho. Lei de atração. Sintonia vibratória. Sintonia vibratória. Semelhança de pensamento. Os estudiosos dizem que o pensamento tem uma frequência. Nessa variação de frequência você sintoniza aqueles que estão na mesma frequência que você. Aquele ditado popular: diga-me com quem andas que eu direi quem és.
Aí, ou seja, diga-me o que pensas, que eu direi quem são suas companhias. Diga-me com quem você anda encarnado, que eu te direi quem você é também. O que você faz, o que você fala, o que você pensa. Aí são as companhias que você escolhe. Uau. Então nós que elegemos as nossas companhias. Porque na verdade muitas pessoas chamam esse processo, a gente às vezes é vítima. Não é que a gente é vítima dos espíritos, é que nós não temos a atenção para determinado pensamento que chega até nós e nós valorizamos muito esse pensamento. É os pensamentos negativos. Eu sempre digo para os meninos, os adolescentes, se você estudou o ano inteiro para fazer um vestibular, por que você acha que não vai passar? Não, porque eu andei pensando que é muito difícil. Será que foi você? Se você estudou, você pode passar sim, e tem que acreditar nisso. Então essa força que quem vem do Espírito. Ou seja, aquilo que a gente costuma ver nos desenhos, deixa eu ver se eu tenho aqui uma ideia para ilustrar, que a figurinha de um lado e do outro falando ali, então acontece, você acolhe... O diabinho e o anjinho do lado do ouvido, no ombro. Não trouxe ela aqui não, mas então existe isso. Aí você acolhe a que você faz quer. A opção. Entendi. Você faz a opção, se você acha que é o diabinho lá de cá, você vai ouvir o santinho, ou o anjinho que está do outro lado. Então nós temos os dois tipos de influência. Então os espíritos influenciam a nossa vida. Sim. Os dois tipos. Está um aqui falando. Com certeza. Gente que escolhe o que quer ouvir. Com certeza. E a gente costuma dar mais atenção ao outro. E é isso. Por que você, quando a gente acorda, a gente não diz assim, obrigado, meu Deus? A gente acorda achando que vai trabalhar e vai para a luta, que vai para a guerra. Ou seja, começa já no acordar, no despertar, uma prece. Assim, agradece a Deus, você acordou, levantou, tem trabalho, a família está toda junta. Os seus problemas, suas dificuldades, seja ela financeira, enfermidade, ela existe e você vai trabalhar isso. O Evangelho fala que o primeiro ato que você deve fazer antes de pôr o pé no chão é uma prece, ou seja, aí você já começa a sua proteção, você já começa a trazer para você os espíritos amigos que vão te ajudar. Pode, para a sombra só luz. Eu digo que Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos para afastar as trevas que nós projetamos de nós mesmos. Então acorde com Ele e durma com Ele, para ter um sono agradável. E tentar manter esse foco. Isso, o foco sempre no positivo. Por que não? Entendi. Se você não acreditar nos ensinamentos dos Espíritos e colocar em prática na sua vida, nós estamos no caminho do passado, de ouvir, de estudar, de pesquisar e não fazer em nós. Kardec diz que se reconhece o verdadeiro Espírito pela luta que ele tem com ele, para que ele desenvolva, para que ele cresça, para que ele seja melhor. E é isso, não é o tempo que eu estou dentro da casa espírita, o número de água, o volume de água que eu bebo, ou o número de passe que eu tomo, é que a informação chega e você lenta e progressivamente vai se transformando, cuidando do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações, reconhecendo que o outro que está do teu lado tem a maturidade espiritual, que ele já chegou. Se você tem sentimento de amor, você tem paciência. Quem ama compreende, tem paciência. Isso é amar. Marcelo Silva, um abraço para o o Marcelão, sentindo falta dele, hein? Marli Santos, boa noite, meus queridos companheiros de jornada, Totti e Célio, boa noite. Antônio Augusto Freitas, um abraço. E pedir desculpa, parece que o vídeo está em forma vertical, né? E não consigo corrigir. Acontece, mas tá bom. Célio, você falou então, acordar de manhã com uma prece, com uma oração, que você já começa a sintonizar com os amigos espirituais, com os protetores. Aí no dia a dia, né, ao Bucacês, um abraço, obrigadão, viu, Bucacês? Isabel Cristina, abraço, Isabel Cardoso. Então você começa, mas é difícil o convívio em casa, aquelas coisas, você começa a ir num simples atropelo dentro de casa, uma raiva, um rancor, falar, zangar, gritar, aí já começa a dar aso ao outro, começa assim. Se você tomou um copo d'água e deixou em cima da pia e não lavou e guardou, a sua esposa pode reclamar. Mas ela não está discutindo, ela não é nenhum espírito desencarnado.
Ela apenas diz: Totti, por que você não guardou o copo? Como que você recebe o copo? A informação do copo que está em cima da pia. Se eu... acabou. Não, mas por que acabou? Porque esse é o foco. Quando você... acabou. O seu sentimento é a natureza do pensamento. Isso está dentro de você. Um copo em cima da pia é só pegar e colocar no lugar. E aí a gente se irrita. A gente fica aborrecido, chateado, briga com a esposa. Fica semanas, dias, meses sem conversar por causa de um copo d'água. Aí vem um filho, faz outro, você tá... Aí chega a noite, a casa está de cabeça para baixo. Aí não sabe por quê. Não, dificilmente a gente vai ver que teve origem uma desarmonia no ambiente doméstico. É o necessário para eles se chegarem perto de nós e tomarem conta. Aí começa dentro de casa a bagunça. Porque sempre é o foco que a gente dá. Eu sempre falo. E o Kardec também diz isso. É você mudar a sintonia. Você faz a sua prece de manhã. Chega, vai ligar o carro está com um probleminha, você já começa a reclamar. Não é? São coisas, como você colocou bem, coisas pequenas, sutis, já dá aso aos irmãos se aproximarem, se chegarem. Né? A gente pode escolher os bons ou ruins. Então você vai fazer uma palestra na casa espírita. Eu gosto sempre de citar exemplo para a gente refletir. Você vai fazer uma palestra na casa espírita. Terminou sob influência espiritual. Aí você sai, quando você vai pegar o seu carro, ele está preso entre dois carros. Qual é a sua posição mental neste momento? Você acabou de fazer uma palestra e ao sair você encontrou seu carro sem condição de sair. Deveria, né? Aí onde está dentro de você o aprimoramento. Todo mundo olha, nossa, a palestra foi ótima, a palestra foi maravilhosa, aprendemos muito na palestra, mas você mesmo, quem é que deixou esses carros aqui? Aí você começa a julgar, prejulgar, e aí você vai chegar em casa desarmonizado, e não sabe com quem. E de repente, um espírito inteligente, malévolo, ou hipócrita, ou algum nível desse espírito, e a gente vai arrumar confusão no ambiente doméstico. A coisa é simples, a coisa é muito simples, a gente cuidar dos nossos sentimentos e pensamentos. Saia de casa motivado para a vida. Manter o otimismo. Claro. Totti, a minha vida, quem faz sou eu, com o que eu penso, o que eu sinto, é a minha ação. Se eu penso positivamente, se eu penso para o bem, se eu penso para a harmonia, a minha conquista é essa. Porque eu vou criar um campo de radiação em mim que eu não vai deixar a sombra me influenciar. Eles não chegam, né? Não conseguem acesso. A influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e o Espírito. Ou seja, se eu põe um campo de prece, de oração, de pensamentos positivos, eles não chegam, eles não têm como influenciar. Eu crio o meu campo. É a sua proteção. Eu crio o meu campo. A gente às vezes ouve alguém falar alguma coisa de uma doença, você sai daquela conversa arrasado, porque uma pessoa que você gosta está doente. Você só sai pensando na doença daquela pessoa. Por que você não sai pensando nela curada? Por que você não pensa o inverso? Eu estou desempregado? Por que eu não penso em me empregar? Então, a pessoa que só reclama da vida, que só... Está em expiação. Diz que reclamar já está em expiação. Até um fato diz que reclamar é clamar duas vezes, né? Clamar contra, né? E contra. Reclamar é clamar duas vezes, é reclamar. Então, quando você começa a reclamar e você vai contra, você... Só vai somando. Entendi. Só vai somando. Só soma. Só soma. Por que não fazer o inverso? Agradecer. Gratidão. E é aquilo, ver a vida com os olhos bons, ver as coisas boas, entender que, né, tá tudo certo. Todo mundo tem uma coisa boa para dar.
Não é? A pessoa que reclama muito, ela tem até uma aura pesada, negativa, porque está carregado. É que, na verdade, você exterioriza a energia que você carrega, né? Coisas boas ou coisas ruins, é sombra ou é luz, não tem como. Então, como está aí, ó, pode o homem afastar da influência dos espíritos que ensinam o mal? É 467 do livro. 467. Então, isso. Aí pode? Sim. Como Sim. que Mudando o quê? A minha forma de pensar. eles afastam? Se afasta. Minha forma de pensar. Não adianta fazer trabalho, não adianta, não adianta. Ir a centro espírita, fazer tratamento. Não tem milagre, não tem nada. Célio, tô cheio, tô carregado de... Põe meu nome lá, ora para mim, vou fazer um tratamento. Pode morar no centro espírita, mas se não mudar a conduta? Não adianta. Não adianta. Porque a gente aprende à luz do Deus que não tem milagre. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então eu preciso trabalhar a informação em mim. Eu que tenho que ser diferente, com o conhecimento que a gente tem. Eu sempre digo o seguinte: façamos o melhor que nós já possuímos de conhecimento da doutrina espírita. O que você já conhece, pratique em você. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Você vai se aproximar de uma harmonia interior, como nós lemos aqui hoje na Fonte Viva. Você vai dar a você mesmo o seu conhecimento. Célio, e esse tipo de influência que eles têm acesso a nós, aí vai chegar, como você falou, a obsessão. Esse é o grande risco. É um processo daquele pensamento contínuo e constante. É esse que é o perigo. Não é? Você começa a pensar em algo nocivo e isso vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não consegue mais depois. Aí já é um processo de obsessão, ação contínua de um determinado espírito sobre uma pessoa. Não é? Aí a influência é maior. Aí porque vai tendo domínio. E isso aí é um processo que, principalmente no campo da viciação, carrega muito essa situação. Né? Então eu sempre digo, Totti, é a gente entender e compreender que eu preciso ter um quadro mental saudável. E se você for ler as obras espíritas, das associações médicas espíritas, eles falam desse processo, do sentir e do pensar, a nível de desarmonia física, do dreno que o corpo faz desses sentimentos, desses pensamentos nocivos. Da cura, né? Da cura e tudo. Então, eles podem influenciar e, às vezes, quando ele não consegue, isso acontece muito, quando não consegue com você, quer desarmonizar a sua casa, não consegue com você, usa alguém da sua casa? Se tiver o comprometimento, sim, mas nem sempre. Porque cada individualidade tem o seu processo. Né? Então, pode ocorrer, sim. Pode ocorrer, sim. Por isso, o culto do Evangelho não dá. O vício, né? Nossos viciação, que são levados à bebida, às drogas, ao sexo. Existe um processo que começa a partir do momento que você entra nesse campo de viciação. Começou lá atrás. Às vezes, veja hoje que até hoje no processo da adolescência a gente já encontra pessoas no centro trabalhando na obsessão. Porque a viciação é o quê? É uma situação de um sentimento inferior. É campo moral. E normalmente você convive com encarnados e desencarnados no mesmo grupo. Então o campo de ação é muito maior. Então a dificuldade de você sair também é maior. Na internet... Né? Quando você entra em um campo de irradiação, fica os dois, o espírito viciado e o encarnado, vivenciando a mesma necessidade. Ramatiz chama o alcoólatra desencarnado, ele diz que o alcoólatra desencarnado chama o encarnado de caneco vivo para eles. Caneco vivo. Caneco vivo para eles. Tem um filme, né, no YouTube que chama-se Sozinho, uma interrogação, Sozinho. É interessante que o rapaz chega em casa, aí já tem um espírito sentado lá no poltrona lá. Aí ele entra, boa noite, fala com a esposa assim tudinho. Aí o espírito já copra ele e começa assim, cerveja,
Cerveja. Sede de beber. Cerveja. Aí daqui a pouquinho ele está se direcionando para a geladeira e já pega uma cerveja e coloca. Ou seja... É sutil. Não é? Como você chama? Luciana? Suzana. A Suzana poderia estar vindo caminhar para cá, não é? Para participar conosco aqui. No meio do caminho podia um desencarnado qualquer fosse, poxa, eu queria que não tivesse ninguém lá. Suzana, não vai lá não tem ninguém. Ela voltaria no meio do caminho. É fácil, Totti, tirarmos do caminho. É, como muita gente vai para o centro, hoje eu não vou não, estou cansado. Trabalhador, que é comum, trabalhador faltar reunião mediúnica, faltar não sei o que lá. Eles conseguem isso, né? O espírita precisa compreender, não, né? Ele precisa crer e compreender e crer no ensinamento. Com ele, não é com o outro. Porque a gente julga e prejulga muitas pessoas. O fulano não vem e ele é assim porque ele acha que é um médium melhor. O doutrinador, o orador, o dirigente, a gente sempre está achando defeito nos outros. Mas você olha para você. Porque nós precisamos cuidar da gente todos. Mais uma vez, o ensino de Emmanuel hoje, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não adianta eu falar bonito se eu não faço. Eu tenho dito sempre, Deus não vai cobrar nenhuma lei, não vai me cobrar a quantidade de palestra que eu faço. Não vai. Mas vai me cobrar se eu estou usando o recurso para mim. Vou mandar um abraço aqui para Creider Cerulli, é isso? Creider Cerulli, Ângela Donato, Márcia Prado. Sério, uma coisa que é muito perigosa, que eles são nossos irmãos são muito hábeis, inteligentíssimos, e eles fazem nós pensarmos que está tudo bem, que nós estamos agindo corretamente. Eles nos dão essa sensação que, por isso que a gente cai, faça, ninguém vai te pegar, ninguém vai ver, até o ponto de você cair. A gente é avisado, a gente sabe que está fazendo errado, mas eles nos dão essa falsa sensação. Não, isso é um trago. Não, tá calor. Não sei o que lá. Eles nos dão essa falsa sensação que está tudo certo, que está tudo bem, está escondido, que ninguém vai te ver. Né? E depois a sua tendência é cada vez mais. Por isso que a gente vê esses caras que entram assim na escola de metralhador, mata tudinho, aí de repente coloca a mão, por que eu fiz isso? Ou seja, é elevado, é induzido a fazer... Não pode ter esse processo, mas nem sempre é também. Sempre. A gente não pode... cada caso é um caso, porque você tem que ver a personalidade do encarnado. Não é? A gente vê suicidas, por exemplo, nós sabemos que tem casos de influenciação no processo de suicídio, mas nem todos os casos são suicídios. Tem influência. Né? Influência espiritual. Como a gente vê nas obras é que o indivíduo ele tem uma estrutura cerebral perfeita e realmente ele se suicidou. Aí assim podemos ter um caso de uma influenciação, porque é muito fácil. A pessoa que está na situação que não confiar nela mesma, se eu chegar e dizer a ela a morte é a melhor solução, ele vai acreditar, pode acreditar. Porque eu sempre digo, se nós estamos com a consciência perfeita, a parte mental consciência perfeita, e ouvir uma sugestão contrária ao nosso progresso individual, atenção, tudo aquilo que não vai trazer para você campo de progresso na sua existência, a nível de sugestão mental, ou até de vontade, uma falta de vontade, né? Um desejo desequilibrado, é a atenção que a gente tem que ter. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou desejando isso? Por que eu não posso hoje fazer palestra? Por quê? Então vamos lá. E como é que a gente vai saber? Normalmente, no Livro dos Espíritos diz que o primeiro pensamento é nosso, o primeiro input, que é atributo do Espírito, o primeiro input é nosso. Todos aqueles que vêm na periferia não são nossos. Eu vou ao centro, você diz. Isso é decisão sua. Mas eu posso desencarnado dizer assim, vai hoje não, fulano está lá, você não se sente bem com ele. E você acata? Se você acatar... Outra também é uma coisa muito
lógica para saber qual é o tipo de influência que nós estamos tendo, aquilo que está vindo é bom? Essa é a melhor coisa para você. Para você, para minha família. É bom? Isso é muito, Ou seja, aí é de espírito bom. Se não for coisa boa, não é coisa boa. Faça, é isso aí. Vamos falar agora sobre um abraço aqui para os lenitivos. Vamos falar dos remédios que a gente tem. Vamos lá, que a gente precisa falar de muita coisa. Agora, o remédio principal para a gente lutar contra isso toda tudo. Situação conflitiva que você vivencia, nós temos recurso com a prece. Prece. Sentimento. É um grande remédio. Prece é o principal remédio. Nos mantém elevado nessa Deus vida. me ajude. Coração, sentimento. Sentimento. Tá aqui a prece, né? Então, os espíritos com influência repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Claro, né? Que é? Quando nada tem a fazer, abandona o campo, não obstante espreita, ou seja, não obstante espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, quando você faz a prece, eles se afastam, mas tem que manter nessa sintonia. Porque quando você acorda pela manhã e faz uma prece com sentimento e foco, campo de ideação, você cria a ação de benfeitores espirituais. Perfeito. Nós às vezes acordamos e não lidamos com esse processo. Vamos lá, aí manter isso. Você todo dia você faz isso. Se você estiver numa situação durante o dia meio conflitiva, qual é a coisa que você pode fazer? Pensamento. Ore com o mental. É a prece o tempo todo, orar e vigiar o tempo todo. Eu sempre faço isso. Toda vez que vem alguma coisa nociva para mim, eu passo penso em Jesus. Penso na imagem de Jesus e digo, me ajude. Continuo o meu dia. Ou seja, andar em prece, viver em prece. A água fluidificada na casa espírita, frequentar uma casa espírita ou outra religião, mas vai ser mais difícil. O passe. E o principal também, junto com a prece. A caridade, fazer o bem. O culto do Evangelho no lar. O Evangelho. Manter a casa. Tote, esse é um grande lenitivo, uma grande terapia para todos nós. Os irmãos não conseguem adentrar aquele lar, não conseguem. Você chega e entra num ambiente saudável, que é o seu ambiente doméstico, onde você convive e vive. E ali é como se você tivesse um banho, né? É como se tivesse um banho de energia e você carrega aquilo para você. Então eu sempre digo a prece, o culto de Evangelho no lar, a água fluidificada e o passe. E a frequência. Se você tem a oportunidade de frequentar a casa, de estudar, de trabalhar na casa, ou desenvolver algum potencial, faça. Vai você e leve a sua água. Não mande ninguém levar. Coloque o seu nome na água e leve e coloque lá. Ouça a sua palestra, tome seu passe. Porque tem pessoas que mandam você levar água e ela não participa em nada. E não participa em nada. É isso que eu falo. A gente precisa ter esse entendimento. A caridade, fazer coisas boas, o otimismo. Ou seja, a gente tem que estar a todo momento se elevando, eu sempre digo que eu preciso vencer, mas eu preciso ter confiança naquilo que eu estou aprendendo. Se eu tenho confiança que a espiritualidade vai me ajudar, eu faço a minha parte e deixo a parte espiritual para eles. E muito cuidado, né, Sérgio? Atenção e foco. Eles estão sempre do nosso lado. Nós vamos sair daqui, podemos ser influenciados. Depende só de nós. Não é? Às vezes nós nos reunimos a família para fazer uma prece, porque nós vamos viajar. Uma cidade distante. Com 1, 2 quilômetros a gente já está pensando se vai acontecer alguma coisa com o ambiente doméstico. Se alguém vai entrar, se vai ser roubado, se vai isso, se vai aquilo. Mas você não fez uma prece antes de sair de casa? Pedindo a espiritualidade que protegesse o ambiente doméstico. Para que vai botar pensamento nocivo lá? Se já foi criado um clima proporcional à proteção.
os espíritas, quando a pessoa começa a se elevar, a buscar o caminho, tudinho, aí começa a acontecer várias coisas. Aí fala, puxa, eu estou indo no centro, estou lá, estou fazendo isso aqui, e está acontecendo. Planeta de provas e expiações, aí vai ser provado, para ver se, né, para ser colocado em prática. Graças a Deus acontece isso, né? Para a gente então, poder se avaliar se nós estamos firmes no propósito ou não. Aí chega, né, para ver se... Com certeza. Lá o Célio ora, ele faz a palestra e tal. Aí vem tudo... Como que a espiritualidade pode atuar? Se você não vivencia, nós lemos aqui hoje, na Fonte Viva, a gente não vivencia o que a gente lê, a gente está igual nas vidas passadas, não é? Quando a gente fala do sentimento é isso. Haroldo Dutra fala que esses caras são os personal trainer, para ver se a gente aprendeu, né? Mas não é verdade? Se nós pudermos realmente fazer, Totti, hoje, na nossa vida, o que a gente já tem de informação da doutrina espírita, olha quanta felicidade, quanta aproximação da lei nós já teríamos chegado. Mas a gente lê, estuda e tal, mas a gente não foca. E a lei divina não tem A ou B, ela é eterna e imutável, nós que temos que chegar a ela. Célio, está em cima da nossa hora, você tem uns 3, 5 minutinhos aí para você colocar alguma coisa que deixei de falar, deixamos de falar, o que eu queria colocar, Totti, é só essa informação. Nós devemos ter o foco e a atenção, mas atenção em toda sugestão mental que não seja para o bem seu e das pessoas. Todo pensamento que é desestruturado em relação à lei natural, que é um pensamento venenoso ou negativista, ou te criando um processo maior de insegurança em relação à vida, você tem atenção nele. Primeira coisa é orar, pedir ajuda da espiritualidade para que esses pensamentos se afastem, porque esses irmãozinhos vão ver que você está dedicado a um outro caminho. A prece é sempre essencial nesse momento, porque eu sempre digo, né? Quando você pensa em Jesus, uma imagem de Jesus, você cria um campo de luz ao seu derredor, na sua psicosfera, e aí não tem sombra que chega, não tem. Jesus é luz que ilumina de uma forma que nenhum pensamento negativo, você não é influenciado negativamente. Mas é preciso ter confiança nessa afirmativa. Eu faço a minha parte e Jesus faz a dele. Esse é o que eu gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo. É atenção e pensamento que não vai te fazer progredir, te fazer ser melhor. Você está investindo em você, você vai à casa espírita toda semana, assiste sua palestra, faz seu curso, e de repente você não começa a deixar de ir, por quê? Se você não está investindo em você, quem vai investir? É essa atenção que a gente tem que ter. Porque nós temos a informação da influência dos espíritos, positiva ou negativa. Então vamos ficar com a positiva. Isso é muito melhor para nós. Mais uma vez eu coloco isso, tomar muito cuidado, né, que eles colocam, age sutilmente, como você bem colocou. Daqui a pouco a gente se acostuma, passa a gostar daquela ideia de não ir à casa espírita, de não orar mais. A gente não está nem mais orando na hora que vai dormir, se acha confortável naquilo, né? E quando a consequência se torna mais forte, ele não vai lembrar desse momento. Mas como tudo tem início. Tudo tem início. Então, o foco, como você falou, focar, pensar bastante. Quando começar, já se proteger com as orações, buscar ajuda. Né? A gente não vai ser marionete no mundo dos espíritos. Nós temos razão, inteligência e informação dos espíritos, amigos e companheiros. Então, vamos trabalhar essa informação em você. Eu preciso de ajuda. Estou sendo influenciado numa situação que eu não estou conseguindo me livrar. À noite você conversa com a espiritualidade, coloque seu coração, a sua necessidade. Não é oração robotizada. É orar com o coração mesmo, como diz o nosso amigo Divaldo, né? Bom, a nossa agenda, Célio. Então, depois eu peço para você, por gentileza, fazer a prece de encerramento, tá bom? Estamos a nossa agendazinha da semana aí. Tem um seminário na nossa região aí, em Quatis,
né? Alguns irmãos aqui, o Guirlizone, depois tem o João Luiz da Cachoeira Paulista, depois tem o Rony Ricardo, dia 10, 11, 12 e 13 de julho, lá em Quatis, tá? E dia 13, Santana, com o tema Está Doente. Então, Semana Espírita de Quatis, com também a Feira do Livro lá. Amanhã Fraterna, dia 5 de agosto, no grupo, lá no Salão de Festa da Ana Lúcia, no Retiro, que é o lançamento do livro do Rony Ricardo, Lenitivador, e palestra com o Hélio Ribeiro, vem de Niterói. Vai ter um almoço, R$ 35,00, direito ao livro e ao almoço. E o legal disso tudo é que a verba vai ser toda doada ao Lar Espírita Irmãs Ilá. A creche está crescendo, bastante crianças que ele assiste lá, não está recebendo verba do governo, né? E está necessitando. E toda essa renda vai ser doada por Irmãs Ilá. Que bacana, Rony, que bacana, Lúcia. Deus abençoe esse trabalho de vocês. O Centro Espírita Irmã Paula está fazendo 20 anos, começou dia 1º, hoje teve palestra lá, depois no próximo domingo e vai até o dia 22, sempre palestra às 9 horas da manhã. Parabéns à Casa Espírita Irmã Paula. Outro mês espírita vai acontecer agora também em agosto, aqui na região de Piraí, Pinheiral, a gente vai dar informações mais à frente, dia 5, 12, 19 e 26 em agosto, Piraí, Pinheiral e Barra do Piraí, tá? Quem gosta de apometria, né, até meio controverso, o pessoal fala que isso não é espiritismo, mas quem gosta de ver o mapa e movimento de amor ao próximo, está dia 22 e 23 de setembro, no seminário no Rio de Janeiro. Conversa literária, todo sábado de manhã, na Livraria Espírita Girassol, entrada franca, né, todos podem participar, de 10 horas, vai até 11 e pouquinho, sobre obras espíritas, todos estão convidados. Estamos pedindo ajuda de irmãos que possam doar R$5 por mês, que essa verba vai ser doada para o Lar Espírita Irmãs Ilá, para ajudar a fazer a Feira do Livro Espírita, que parte dessa renda vai ser para o Irmãs Ilá. Então, ajudar a construção da Feira do Livro Espírita, R$5, 2 cafezinhos por mês ou R$60 por ano, vai estar ajudando essa obra aí. O Grupo Viver, voluntário, 3341-8258, precisando de voluntário, ser voluntário é muito bom, ajudar é muito bem. E lembrando que tem palestras aqui na casa todos os sábados, das 15 às 16 horas, com passe também aqui no Luzeiros do Mestre, ok? Agradecendo a todos, agradecendo os irmãos aqui, Francisco, nossa irmã, vocês de casa, nosso irmão Célio, e pedir, Célio, por gentileza, você fazer a nossa prece de encerramento, e muito obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração, muito obrigado. Mestre Jesus, neste momento que encerramos as nossas atividades nesta noite, agradecendo a presença desses espíritos amigos e companheiros que nos assistiram, e que todos nós possamos cuidar um pouco mais de nós mesmos, buscar cada vez mais conhecermos a nós mesmos, buscar ter a atenção nos pensamentos que chegam até nós, principalmente aqueles que podem ou não desequilibrar o nosso estado emocional. Que possamos, meus irmãos, colocar em prática os ensinamentos dos Espíritos, tendo como meta que a luta da transformação é em nós, é buscar a paz interior, pois essa paz que nós queremos para o mundo começa em nós, começa educando o pensamento, sentimentos e atitudes. E graças ao bom Deus, por compaixão, hoje estamos na seara espírita, com informações, orientações que nos proporcionam a mudança de forma libertadora, como ensinou Jesus, não mecânica nem robótica,
a liberdade, a atuação da lei do livre-arbítrio. Por isso, queridos companheiros que nos assistem e que aqui estão conosco, que tenhamos a atenção que Jesus nos ensinou. Vigiai, vigiai, vigiai. Dificuldade, orai, orai. Vigiai e orai. Essa é a nossa palavra final. Obrigado a todos, que assim seja. Bom, espero que deu tudo certo, foi bom demais. Sempre deu certo.